Estados Unidos querem as nossas terras raras e o presidente Lula diz que aqui ninguém põe a mão. Embaixada americana ataca ministro Alexandre de Moraes enquanto vende todos os seus equipamentos no sinal de que poderá deixar o país. Ministro Fernando Haddad critica governadores bolsonaristas que não fazem absolutamente nada para impedir a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e Serviço Secreto de Inteligência americano está atuando aqui no país para desestabilizar o nosso país. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e fica até o final para você entender tudo, porque são notícias muito relevantes. O encarregado de negócios da Embaixada Americana aqui no Brasil se reuniu com a iniciativa privada responsável por explorar o solo brasileiro, tá? E o Brasil é o segundo país, perdendo apenas para a China, mais rico em terras raras, que são terras ricas em minerais essenciais para a indústria bélica americana, para os veículos elétricos, para a inteligência artificial e para toda a tecnologia moderna. E aí então o representante do setor de exploração de terras e minerais aqui no Brasil respondeu que o país tem interesse sim em negociar com os Estados Unidos, porém essa negociação tem que partir diretamente com o governo, porque é o Estado brasileiro que tem poderes sobre o solo brasileiro. E só por aí já mostra o nível de desrespeito e falta de consideração do governo Trump com os Estados Unidos, que ao invés de procurar o governo, procura a iniciativa privada para tentar negociar. Como se aqui fosse uma terra sem lei, não tivesse presidente. O presidente Lula ficou ciente disso e aproveitou um discurso que ele fez ontem e disse que aqui no Brasil ninguém põe a mão, porque o Brasil é dos brasileiros e gostaria que os Estados Unidos respeitassem o Brasil, assim como nós respeitamos os Estados Unidos. E disse também pra gente não baixar a cabeça, porque se a gente abaixar a cabeça, eles montam a cangalha em cima de nós e não descem mais. Lembrando que o Trump já ameaçou invadir e anexar a Groenlândia, de olho nessas terras raras, assim como ele fechou uma negociação muito favorável aos Estados Unidos com a Ucrânia para poder explorar as terras raras lá, numa chantagem dizendo que ia ajudar a Ucrânia e nem ajudou a Ucrânia como deveria, ou melhor, como a Ucrânia gostaria, e fechou um acordo com a China para a China poder voltar a vender as terras raras, os minerais para os Estados Unidos, porque eles estavam precisando desses minerais para poder fabricar as suas armas. Ou seja, a China, que é o maior comprador de terras raras do Brasil e também é o primeiro lugar em ter terras raras no seu território e o maior produtor mundial, resolveu negociar com os Estados Unidos em troca dos Estados Unidos baixarem as tarifas de 145% que tinham imposto à China. O Alckmin afirmou ontem que se reuniu, que conversou com o secretário de comércio do governo Trump e que foi um diálogo bem proveitoso, mas preferiu não se manifestar sobre a possibilidade de um acordo comercial com os Estados Unidos referente à exploração das terras raras. O ministro Fernando Haddad criticou os governadores bolsonaristas como o Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, por eles não fazerem absolutamente nada para tentar convencer o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, que são seus aliados, a pararem de impedir que os Estados Unidos queiram negociar com o país. E diz que quando ele se reuniu com o secretário de Tesouro norte-americano, quando na época a taxa era de apenas 10%, em maio, que o secretário reconheceu que seria uma anomalia aplicar tarifas a países que mantêm uma balança deficitária com os Estados Unidos. Agora pensa comigo, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Nós temos terras raras para negociar com eles e eles simplesmente insistem em querer montar na gente, transformar na gente em submissos e subservientes a eles e ainda salvar o Bolsonaro e prejudicar o ministro Alexandre de Moraes. Isso só mostra o nível de prepotência e arrogância do Trump e do governo americano de achar que a gente vai ceder todas as chantagens deles e ainda dar de graça as nossas terras raras ricas em minerais. Ou seja, meus amigos, eles não querem negociar. Eles querem colocar a faca no pescoço e assaltar o Brasil. É isso que eles querem. Só o fato do Serviço Secreto de Inteligência dos Estados Unidos estarem atuando aqui no Brasil de maneira secreta, juntamente com todo o clã Bolsonaro, para prejudicar e sabotar e desestabilizar a nossa economia, é um sinal evidente de tudo isso. O Paul Krugman, que é Nobel de Economia, ele falou que o Brasil tem pouco a perder com a retaliação ao tarifaço de Trump. Ele diz que a retaliação brasileira às tarifas dos Estados Unidos é a estratégia mais eficaz do que concessão. Eu concordo plenamente com ele, meus amigos. Vocês não esqueçam que, quando o Bolsonaro tentou dar um golpe em 2022, os Estados Unidos, que na época o Biden era o presidente, a União Europeia, o restante do mundo não
aprovaram, não concordaram. Por quê? Porque iria causar um isolamento comercial do Brasil para o mundo, e o Brasil não pode se isolar do mundo, porque nós somos ricos em alimentos e minerais e o mundo precisa do Brasil. Então, de fato, para o Brasil retaliar os Estados Unidos é muito mais estratégico, menos danoso do que a gente ceder às chantagens dele. Porque a única coisa que vai parar essa ofensiva do Trump contra o Brasil é os empresários americanos, ó, sentirem no bolso. E os americanos, os consumidores finais, também sentirem no bolso, como já estão sentindo com o elevado preço da carne, do suco de laranja que eles adoram e do café. Só para concluir rapidinho, meus amigos, a embaixada americana atacou o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou o seguinte: o ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que por sua vez tem restringido a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. Falou a democracia. Estados Unidos é tão democrático que esse jornalista aqui foi demitido porque criticava o presidente Trump. Assim como o governo dos Estados Unidos tem prendido imigrantes sem acesso à justiça, sem acesso a audiências de custódia, e tem colocado esses imigrantes para comerem de quatro no chão, como se fossem cachorros. E, ó, a embaixada americana está leiloando vários dos seus itens. A quantidade de itens que eles estão leiloando, como walkie-talkies, telefones antigos, CPUs, mobília, eletrodoméstico e até empilhadeira, 231 lotes da Embaixada e do Consulado dos Estados Unidos do Brasil, mostra que pode ser que eles estejam realmente querendo, ó, pegar o beco do Brasil. Se isso se concretizar, será mais uma chantagem e ataque de Trump ao nosso país. O fato é que o país que se diz a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, já causaram tantas mortes quanto as guerras com as suas sanções econômicas aos vários países. Novo estudo estima que as restrições econômicas causaram cerca de 560 mil mortes anualmente em todo o mundo.